O governo mudou uma série de regras de tributação e hoje eu estou aqui para falar do que mudou em 2026 para o imposto sobre herança e o imposto sobre transferência de imóveis entre vivos, o ITCMD e o ITBI. Esses dois impostos ganharam regras mais rígidas, com diretrizes nacionais que cada estado do país terá que adaptar. Quer entender o que mudou? Fica aqui comigo que eu já explico tudinho. Mas antes, curte esse vídeo, se inscreve no canal do Seu Dinheiro aqui no YouTube e ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Está começando o SD Explica. O ITCMD é um imposto estadual cobrado de transferências de bens por doações entre pessoas vivas ou herança em causa de morte. Até o ano passado, cada estado tinha a sua legislação para cobrança. Agora, eles terão que se adaptar e legislar para seguir diretrizes nacionais. A primeira, que já estava em andamento, é a obrigatoriedade de ter alíquotas progressivas conforme o valor herdado ou doado. Antes, estados podiam ter uma taxa fixa, independentemente do valor da herança ou da doação. Agora, quem recebe mais terá que pagar um imposto maior, respeitando o limite de 8% que foi fixado pelo Senado. Na prática, a medida deve elevar a carga tributária em grandes transmissões de patrimônio. Mas tem um contraponto, que é o cálculo pelo quinhão, que é a parte recebida. O ITCMD não será calculado sobre o valor total do espólio, mas sobre o valor que cada herdeiro ou donatário vai receber individualmente. Parece um detalhe, mas faz bastante diferença em um cenário em que, quanto maior a quantia recebida, maior a alíquota. Digamos que, em um determinado estado, heranças e doações superiores a 5 milhões de reais fiquem sujeitas à alíquota máxima, de 8%. E que abaixo desse valor, a alíquota seja de 5%. Se a regra anterior se mantivesse, uma herança de 10 milhões de reais seria tributada em 8%. Mas com a regra atual do cálculo pelo quinhão, se esses 10 milhões forem repartidos entre 5 herdeiros, cada um receberá 2 milhões de reais e pagará uma alíquota individual de 5%. Outra questão importante das novas regras foi o esclarecimento com relação à atualização do valor de bens doados ou herdados. Para efeito de cálculo do imposto, o valor do bem será o valor de mercado na data da morte ou da doação. Isso vale para imóveis, ações de empresas e aplicações financeiras. O objetivo do governo é reduzir as subavaliações de bens para pagar menos imposto. Tem ainda a questão em que estado o ITCMD será devido. A partir de 2026, a resposta é fácil. No caso de bens móveis, como dinheiro, aplicações financeiras e participações societárias, o imposto será devido obrigatoriamente ao estado de residência do falecido ou doador. Já no caso de imóveis, continua valendo a regra do estado onde o imóvel está localizado. Um último tópico mais polêmico sobre o ITCMD diz respeito aos bens no exterior. Bens no exterior e estruturas de trust também devem passar a pagar ITCMD a partir de 2026, conforme as novas regras. O novo texto constitucional diz que a tributação será devida no momento da disponibilização financeira dos bens, exceto nos casos em que o beneficiário é o próprio dono da trust. Mas pode não ser tão simples assim. Primeiro que os estados precisam legislar em cima dessas novas regras e podem criar regulamentações específicas sobre o ITCMD de bens no exterior. Segundo que os advogados consideram essa cobrança no Brasil questionável, já que os bens estariam fora do país. Essa é uma questão que deve se estender. Agora vamos ao ITBI. O ITBI é um imposto municipal que incide na compra e venda de imóveis entre pessoas vivas. O principal esclarecimento sobre esse imposto foi que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de mercado declarado pelo próprio contribuinte na transação de compra e venda. Os municípios não podem mais impor valores de referência arbitrários ou usar a base do IPTU
como regra para definir o valor do imóvel. Se a prefeitura achar que o valor declarado está muito abaixo dos seus cálculos, ela deve provar essa suspeita. O fisco municipal terá que abrir um processo administrativo e provar tecnicamente que houve uma subavaliação. Além disso, ficou determinado que o ITBI só é devido quando a propriedade é efetivamente transferida no cartório de registro de imóveis. Assinar a escritura ou contratos preliminares não gera obrigação de pagar o imposto imediatamente. Somente na hora de trocar de proprietário no cartório é que o imposto passará a ser devido. Ufa, não foram poucas as mudanças. Eu trouxe aqui um resumão, mas você pode ler com detalhes as novas regras para o ITCMD e o ITBI no site do Seu Dinheiro. O link vai estar aqui na descrição. Aproveita e compartilha esse vídeo com quem precisa saber sobre essas mudanças. Nos vemos na próxima. Até lá!